Como sempre, estamos aqui para responder perguntas. E anunciei no início do programa a pergunta, mas agora eu quero apresentar a vocês o nosso ilustre convidado para nos ajudar nessa questão de hoje, para responder essa questão. Aí está o nosso ilustre convidado, pastor, professor, doutor Gerson Linder, diretor da Faculdade de Teologia do Seminário Concórdia. Seminário Concórdia é da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Bem-vindo, diretor, e muito agradecimento pela sua gentileza de aceitar o nosso convite para esse dia de hoje. E a sua saudação inicial, antes então de eu repetir a pergunta. Senhor, está bem-vindo. Muito obrigado, pastor Martinho. Sempre um prazer muito grande conversar com o senhor e também com todos os que estão nos ouvindo na Rádio CPT, para um tema bastante desafiador, né? O senhor coloca para nós aí para trabalharmos esse assunto, mas eu imagino que seja uma pergunta que não apenas um ouvinte tenha enviado, mas é uma pergunta que talvez esteja na mente de muita gente. Então, que Deus nos abençoe também para que nós possamos, na nossa conversa de hoje, ajudar a orientar as pessoas quanto a este tema do corpo, alma e espírito. Muito bom. Eu vou repetir para que todos os ouvintes lembrem a pergunta sintetizada, então, é essa. O homem é corpo, alma e espírito? É uma indagação. E também, na sequência, qual é a diferença entre alma e espírito? E também, remetendo, então, para a morte, o que acontece na morte, o que acontece, o que morre na morte, e também na ressurreição, o que vai ressuscitar. Então, essa é a pergunta, enviada com outras palavras, com muitas outras informações. Então, professor, doutor Gerson, o que o senhor diria inicialmente sobre esta indagação, sobre essa preocupação da pessoa? A palavra é sua. Muito obrigado. Bom, primeiro eu diria que é uma preocupação bastante válida, né? Porque é uma terminologia que a Escritura utiliza para tratar da antropologia, para tratar sobre a natureza do ser humano. E eu começaria dizendo, pastor Martinho e amigos, que eu penso que nós devemos ter um tanto de cautela quando trabalhamos este tema, corpo, alma e espírito, na busca de uma definição sistemática, quase que dogmática do tema. E por que eu digo isso? Porque, na verdade, a Escritura, ela utiliza de diversos termos para designar o ser humano, e algumas vezes esses termos eles são usados com sentidos diferentes. Então, só para exemplificar, algumas vezes um termo ele é usado em contextos diferentes para se referir a coisas diferentes. O exemplo que eu dou aqui é do termo alma. No Antigo Testamento, a palavra nefesh, no Novo Testamento, psique. O termo alma, em alguns textos, se refere a algo do ser humano, uma dimensão do ser humano que não é exatamente a dimensão corpórea, não é exatamente o corpo, a matéria. Em outros textos, o termo alma se refere à pessoa inteira, né? Se refere ao ser humano como um todo. Então, isso nos deveria, já num primeiro momento, levar a uma certa cautela, quando nós fazemos afirmações muito categóricas, né? A alma é isto, a alma é aquilo. Eu diria, vai depender muito do contexto. Aliás, o contexto bíblico, ele é sempre muito importante. Quando nós lemos qualquer texto da Escritura, nós nunca podemos pegar um texto e arrancá-lo do contexto em que ele está. Temos que lê-lo no seu todo, né? Na sua frase, no seu parágrafo, algumas vezes em todo um discurso que o texto bíblico traz. Então, novamente, o mesmo termo ele pode se referir a coisas diferentes, dependendo do contexto. Por outro lado, termos diferentes podem se referir à mesma coisa. Então, nesse sentido, o termo alma e o termo espírito, em alguns textos, eles podem ter uma distinção, uma diferença. Podemos notar isso pelo contexto. Em outros textos, eles são usados como sinônimo. E talvez agora, ao longo da nossa conversa, pastor Martinho, nós podemos ir até trazendo alguns exemplos disso. Mas isso assim só para introduzir o tema, então, né? Muito bom, a parte introdutória, muito agradável ouvi-lo nessa exposição. E, professor, doutor
Gerson, quando em Gênesis fala assim, quando Deus criou o homem, formou o homem do pó da terra, formou o homem, e aí diz lá que assoprou o fôlego da vida. O que significa esse fôlego da vida? E eu pergunto, e vou criar mais uma polêmica aí em cima, porque nós temos uma instituição religiosa que diz que o fôlego da vida, a alma, é o sangue da pessoa. O senhor já sabe disso, né? Nós não vamos citar aqui a entidade religiosa que tem essa posição. Mas como é que o senhor entende aí, nesse texto aqui, na formação do ser humano, o fôlego da vida? Foi bem colocado, pastor Martinho, pelo senhor aí o texto lá de Gênesis, em que, na verdade, é dito que o ser humano ele é criado de uma forma diferente de todo o restante. Ele é feito do pó da terra, então aí já começa a grande diferença. Ele é formado, né, e aí nós já notamos uma maneira muito especial com a qual Deus cria o ser humano. E após formar aquele boneco de barro, né, ele vai soprar nas suas narinas o fôlego da vida. Esse fôlego, ele poderia ser, a palavra pode ser traduzida muitas vezes até como respiração, né, no Antigo Testamento. E aí o texto vai dizer lá que o homem se tornou alma vivente, né, a expressão hebraica nefesh hayah. E é interessante porque em algumas traduções simplesmente se coloca ser vivente, um ser vivente. Então, alma vivente seria uma referência a ser vivente, uma pessoa viva. Em outras palavras, o que aquele texto está enfatizando? Que a vida ela é dependente de Deus. Aqui nos vem, me parece que um ensino importante da Escritura, em que a fé cristã ela diverge de alguns pensamentos da filosofia grega, por exemplo, anterior ao Novo Testamento, em que se imaginava que o corpo é como que uma prisão para a alma. Então, a alma seria uma parte eterna, né, que estaria lá em algum lugar guardada, e que ela, num determinado momento, estaria ligada a um corpo, quase que presa a um corpo. E até no pensamento de alguns filósofos, o ideal seria a alma se desligar do corpo, né? Então, que a alma seria a parte boa do ser humano e o corpo, então, a parte má. Mais adiante, nós vamos falar um pouco sobre ressurreição e veremos que essa ideia, de fato, não combina com o Novo Testamento. A ressurreição, a grande doutrina do Novo Testamento, vai dizer que corpo e alma vão viver na eternidade com Deus, né? Então, só voltando lá ao Gênesis, me parece que aquele texto, eu não sou um especialista em Antigo Testamento, é bom que se diga, né? Eu tenho colegas aqui no seminário que até estariam muito mais aptos do que eu para falar sobre o Antigo Testamento, mas a forma como vejo aquele texto é que a vida do ser humano ela é dependente de Deus. Ou seja, o ser humano não vive sem Deus. A vida é uma dádiva de Deus. Essa me parece que é a grande ênfase. E Deus faz o Adão, então, o ser humano, né? Ele ser um ser vivo, e aquela expressão ser vivo, ela é aplicada também aos animais, né? Se nós olhamos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 20 e outros, quando Deus cria os animais, ele também vai dizer que eles eram almas viventes, eram seres vivos. Em outras palavras, a vida depende de Deus, toda a vida depende de Deus. Deus cria o ser humano de uma maneira muito especial, realmente. E é dito que ele cria o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Ele é um representante de Deus no mundo, ele é para cuidar da criação de Deus, né? Ele é para zelar por aquele belo jardim. Então, ele é especial, claro que é. No entanto, os seres vivos, em geral, dependem também para viver do mesmo Deus Criador. Então, basicamente isso, talvez a gente poderia colocar aí em princípio sobre aquele texto da criação. Então, eu vou para o Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim: vós estáveis mortos em delitos e pecados, mas ele vos deu vida.
Aí esse vós estáveis mortos em ofensas e pecados, em delitos e pecados, se refere lá ao que aconteceu com a queda em pecado, mortos. O que, na realidade, então, morreu lá? O que é que aconteceu com o pecado? O que morreu? Corpo, alma e espírito, nessa trilogia aqui, o que aconteceu? E o que estava vivo ainda antes das pessoas que ainda não tinham chegado à fé, por graça de Deus? Paulo diz, vós estáveis mortos. Então, mas eles andavam por ali, né, em Éfeso. Então, qual é a sua resposta sobre isso? Muito bom. É uma excelente pergunta, pastor Martinho. A questão é a seguinte, talvez para a gente responder esta questão, nós olhando para a Escritura como um todo, nós veremos que o termo morte, ele pode se referir a mais de uma realidade. Aquilo que eu comentei logo no começo, né? Nós sempre temos que olhar o contexto. Quando Adão é criado, Adão e Eva são criados e colocados no jardim, eles têm uma palavra que Deus lhes diz, olha, vocês podem comer de todo fruto, etc., mas não daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês vão certamente morrer. Sabemos a história, Adão e Eva comeram do fruto, e a pergunta é, morreram? O texto diz que Adão e Eva viveram muito tempo ainda. Adão viveu 930 anos, tiveram filhos e filhas. Então, como assim morreu? Sim, ele morreu. Morreu no sentido de estar desligado da comunhão graciosa com Deus. Isso é morte. É o que nós normalmente na linguagem teológica chamamos de morte espiritual. Ou seja, uma pessoa na sua natureza pecaminosa carece da companhia graciosa de Deus, a comunhão com Deus, vamos chamar dessa maneira, da reconciliação com Deus, está afastado de Deus. Isso é a morte espiritual. Agora, existe a morte física também. Adão viveu 930 anos e morreu. Ou seja, ele deixou de viver aqui neste mundo. Normalmente nós dizemos, na morte há uma quebra do ser humano, uma quebra tão radical daquilo que é uma unidade. Corpo e almas é uma só pessoa. E eu, particularmente, diria que quando falamos desse assunto, alma e espírito podem ser entendidos como sinônimos. Então, corpo e alma, corpo e espírito é uma unidade. A morte, ela rompe isso. A morte física é uma coisa tão radical que quebra o que não seria quebrado. Mas a Bíblia também usa o termo morte num terceiro sentido. Além da morte espiritual, o afastamento da comunhão com Deus por causa do pecado, além da morte física, a separação de corpo e alma, há a morte eterna, ou como o Apocalipse chama, a segunda morte, que é a condenação eterna. Então, morte sempre tem um sentido de quebra, de separação. Então, a morte espiritual nos separa de Deus. Paulo diz lá para os Efésios, nós estávamos mortos. Mortos em que sentido? Na nossa natureza, separados de Deus. Carentes da graça de Deus, carentes de vida verdadeira. A gente estava vivendo por aqui, mas não era a vida verdadeira, era uma vida destinada à morte eterna. Então, nesse sentido, é somente pela obra de Cristo que nos foi dada no batismo que nós renascemos. Por isso que o Paulo mesmo vai dizer a Tito, falando do batismo, que ele é um lavar regenerador e renovador. Regenerador literalmente significa que faz ser criado de novo. Regenerador tem a palavra gerar lá dentro. Deus nos gera novamente pelo batismo, ou seja, nos dá vida verdadeira, a vida de comunhão com Cristo. Também aqueles que têm vida verdadeira em Cristo irão morrer fisicamente. Mas esse morrer fisicamente para aquele que está em Cristo é um passar da morte para a vida, para aguardar a gloriosa ressurreição. Não sei se eu consegui colocar claramente, pastor Martinho, mas sim. A sua pergunta foi bem objetiva e eu acabei falando demais aqui. Não. Eu convidei para exatamente nós falar sobre esse assunto que o senhor conhece muito bem. Quando Jesus fala com Nicodemos, ele usa a expressão lá, é necessário renascer. Isso tem ligação também com o que o senhor falou sobre o batismo, é o lavar regenerador. Esse regenerador é sinônimo de nascer de novo? É isto? Sim, de certa forma sim, porque dentro da palavra regenerar, mesmo o termo em português já fala isso, e o termo no texto original, ele traz essa conotação de um
de um ser gerado de novo. Aquele texto que o senhor menciona lá de João, capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele é muito elucidativo, me parece, né? Eu diria por 2 motivos aqui para a nossa conversa de hoje, né? Um, que Jesus vai dizer para o Nicodemos: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Naquele texto, naquela palavra de Cristo, carne não se refere especificamente à matéria, ou seja, não é exatamente um sinônimo de corpo, mas carne ali tem a ver com a natureza pecaminosa, ou seja, quem nasce de pais humanos sujeitos ao pecado vai nascer pecador. Esse é o detalhe, quem nasce de carne é carne. Agora, quem nasce do Espírito, e aí eu colocaria até Espírito com letra maiúscula, ou seja, o lavar regenerador do Espírito Santo, esse se torna Espírito, letra minúscula. O que seria Espírito aqui nesse sentido? É o que em outros lugares nós chamamos de a nova natureza, o novo homem. Então Jesus vai dizer, quem é nascido de carne é carne, quem nasce de pais que são pecadores é pecador, essa é a sua natureza pecaminosa, mas ao nascer do Espírito Santo pelo batismo, pela fé em Cristo, ele se torna Espírito, se torna alguém que agora está em harmonia com Deus, a comunhão que o próprio Deus estabelece. O outro detalhe daquele texto, pastor Martinho, que eu acho que é bem interessante, é que Jesus fala para o Nicodemos que ele tem que nascer de novo. O curioso é que a palavra, a expressão de novo, no texto grego é uma palavra, anoten. E essa palavra pode significar, na verdade, outra coisa, ela pode significar do alto. Então, eu particularmente creio que ali até seria muito interessante nós entendermos aquele texto com Jesus dizendo, quem nasce, é preciso nascer do alto. Como assim nascer do alto? Ora, nascer por uma obra que Deus realiza. Esse novo nascimento não é uma decisão humana, ele não é um ato humano, ele é um milagre. Assim como o nosso primeiro nascimento é um milagre de Deus, a encarnação, né? O fato de nós sermos carne, o fato de nós sermos gente, de termos vida, é um milagre, claro, mas o novo nascimento é um milagre, ele vem do alto. Eu li esses dias, Dr. Gerson, um artigo que circula na internet, onde a pessoa falando sobre essa questão que nós estamos dialogando agora, ele diz assim, o ser humano é composto de matéria e de coisa imaterial que ele chama de alma. E aí ele fala que espírito, ele descreve lá, que o espírito é quando a alma se volta para Deus, está em ligação com Deus, está reconciliada com Deus. Então ele chama que esta ação de religar com Deus, ele chama de, aí a alma tem a vida espiritual. Isso confere com o texto bíblico? Eu creio que não exatamente. Eu não diria dessa forma. Não é a alma que se liga a Deus, é a pessoa que se liga a Deus. E a pessoa é corpo e alma. Eu diria, pastor Martinho, que aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Claro que a pessoa que comenta isso, ou quem escreve isso, possivelmente não queira ir tão longe. Mas a gente sempre tem que tomar aquele cuidado de não imaginar que alma é a parte boa do ser humano e que corpo é a parte má. Lá no 2º século da era cristã havia uma seita gnóstica, né, o gnosticismo, que dizia mais ou menos isso, né, que o corpo é como que uma prisão da alma. Né? Nós temos até alguns evangelhos apócrifos, o evangelho de Judas, por exemplo, que traz esse tipo de ideia, que é uma ideia contrária à Escritura. Então, na verdade, eu lhe diria assim, acho que a situação é um pouco mais complexa. É aquilo que eu comentei no começo, de que a gente tem que ter um certo cuidado de não imaginar que dá para a gente sistematizar a coisa, dogmatizar, simplesmente imaginando que uma palavra sempre significa a mesma coisa. Não, ela não significa sempre a mesma coisa. Isso depende do contexto. Deixa eu lhe dar alguns exemplos. Se a gente pega, por exemplo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? É dito, por exemplo, que tanto alma como espírito tem angústia. Gênesis 42, 21. Anotei aqui os textos para mim, para lembrar. Ali fala que a alma se angustia. Jó 7:11 fala o espírito se angustia. Mateus 14:34 diz que a alma tem angústia. Aí se fala do próprio Jesus.
em Atos 17:16, que o espírito tem angústia. Enfim, a lista aqui vai longe, mas com isso eu quero dizer, alma e espírito podem ser sinônimos, simplesmente. Agora, em outros textos, como aquele de João capítulo 3, que o senhor mencionou há pouco, ali não, ali espírito já tem uma outra conotação. Deixa eu tentar colocar da seguinte maneira, pastor Martinho, vamos ver se a gente consegue, se eu consigo expressar isso com clareza, e o senhor me ajuda. Eu posso dizer que ontologicamente, ou seja, enquanto um ser vivo, eu sou corpo e alma. É uma unidade. A Bíblia sempre fala que o ser humano é um, tanto que o termo alma às vezes se refere à pessoa inteira. Mas entendendo corpo e alma como dimensões distintas, uma dimensão material e uma dimensão imaterial, que inclusive continua após a morte, podemos falar mais sobre isso daqui a pouco, aí eu estou falando da constituição do ser humano. Então, o ser humano é corpo e alma. Não importa se ele é cristão ou não, ele é corpo e alma. Alguns textos bíblicos, como aquele de João capítulo 3, vão usar o termo espírito num outro aspecto, vamos chamar assim. Né? Carne se refere à natureza pecaminosa, espírito se refere ao novo homem. Então, eu já não estou falando mais da ontologia, do ser, enquanto ser vivo. Eu estou falando da relação com Deus. Então, eu diria assim, corpo e alma é uma relação. Eu, como ser humano, sou corpo e alma. Na minha relação com Deus, a Bíblia às vezes usa a linguagem carne e espírito. Carne como sendo a minha pecaminosidade e espírito como sendo uma nova criação de Deus em mim. Mas eu quero deixar muito claro isso, de que nós temos que ter o cuidado sempre de olhar o contexto. Às vezes, alma e espírito são usados como sinônimos. Talvez eu poderia até dar um exemplo aqui, pastor Martinho. Lá em Apocalipse 6:9, ao falar de pessoas que haviam morrido, fala das almas que estavam debaixo lá do altar. Né? E já em 1 de Pedro 3, 19 e 20, fala de pessoas mortas como espíritos. Então, nesse caso, alma e espírito, o que seria? Seria aquilo que persiste após a morte, antes ainda da ressurreição. Quer dizer, o corpo é sepultado, vai dizer lá o livro de Eclesiastes, né? Ele volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu, diz lá. Então, há uma separação aqui. Então, alma e espírito podem ser sinônimos, podem se referir a este aspecto, mas espírito também pode se referir a esta nova vida que temos pelo batismo, a nova vida em Cristo. Então, aí vamos lá para a morte. Vamos falar da morte. Quando alguém morre, nós falamos que vai para junto de Deus, mas o corpo fica aqui na terra, virando pó de novo. O que vai à presença de Deus, então? Pois é. Qual é a realidade que vai junto de Deus? Nós dizemos para consolar as pessoas, e nós cremos nisso, que a pessoa, agora veja a palavra pessoa, o senhor disse há pouco, e eu concordo, que a constituição do ser humano é uma unidade, corpo e alma, é um ser humano. Mas aconteceu o que na morte? E o que vai para junto de Deus e o que vai ficar aguardando para estar integrado de novo no juízo final? Essa é uma das questões. Sim, essa é uma ótima pergunta, pastor Martinho. Eu diria assim, a Bíblia ela nos conduz a afirmarmos duas coisas que podem até parecer contraditórias, mas nós encontramos as duas realidades na Bíblia. Uma, que o ser humano é um ser íntegro, um ser inteiro. Né? A gente não tem duas pessoas, eu não sou um corpo e uma alma separados. Né? Até uma literatura utiliza a linguagem de eu não sei nem como colocar isso em português, mas seria algo como uma alma corpórea e um corpo almado. Me perdoem aí pela nova palavra que eu criei aí, o neologismo. Né? Em outras palavras, o ser humano é inteiro. Isso é uma verdade. Mas tem outra verdade também. A outra verdade que a Bíblia também confessa é que a morte, por ser algo tão radical, o último inimigo, como diz o apóstolo Paulo, a consequência do pecado, da separação com Deus, a morte é algo tão grave que ela rompe essa unidade do ser humano. E aí, como o senhor colocou,
o corpo ele é sepultado, enfim, ele vira pó, né? E a alma volta para Deus. E o voltar para Deus aqui, eu diria, não significa a alma vai para o céu, né? A alma vai para a bem-aventurança, não necessariamente. Né? Nós temos aí exemplos bíblicos, lá daquele... Temos exemplos como do malfeitor na cruz, né? Em que ele morreu naquele dia, e Jesus diz, tu vai estar comigo no paraíso, hoje mesmo, né? Temos o apóstolo Paulo dizendo, olha, eu quero ficar por aqui com vocês para continuar pregando, né? Ele diz lá em Filipenses 1, mas eu também desejo partir e estar com Cristo, né? Que é o que aconteceu quando Paulo faleceu, efetivamente. O Estevão, quando ele é apedrejado, ele ora a Jesus e diz, recebe o meu espírito, né? Então, há uma separação por ocasião da alma. E cristãos, já por ocasião da morte, estarão com Cristo. Agora, aquele que não crê, a sua alma, ela já estará na condenação. Aí nós temos aquele exemplo terrível, né, daquela história do rico e Lázaro, né, quando aquele rico que vivia numa felicidade tremenda aqui na vida, mas que não tinha vida verdadeira. Faltava para ele a comunhão com Deus. E na morte, ele vai para o inferno. O que vai para o inferno naquele momento? Bom, naquele momento da morte é a sua alma. Futuramente haverá ressurreição, em que corpo e alma serão novamente unidos. Então, a morte realmente ela quebra algo que, em princípio, não deveria ser quebrado nunca, e que, lamentavelmente, o pecado trouxe como consequência. Então, e aí, já que o senhor mencionou a história do rico e Lázaro, esse diálogo que aconteceu lá no seio de Abraão, Lázaro pobre estava lá, o rico no inferno, e há aquele diálogo lá. Quem estava dialogando lá, doutor Gerson? Como é que estava acontecendo? O texto vai nos dizer, né, que temos lá duas realidades distintas, separadas, né? O rico, aquele está num tormento, né? E Lázaro está no paraíso, esse é o termo usado lá, no paraíso. Sim. E é importante que se diga, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas ali já é a ressurreição final, porque até fala de água, né, e tudo mais. Claro que ali tem um bocado de linguagem simbólica, mas é importante lembrar que o rico, lá no inferno, ele lembra dos irmãos dele, que ainda estão aqui no mundo. Portanto, ainda não é a ressurreição. É o que nós chamamos na teologia do estado intermediário, ou seja, aquele período entre a morte e a ressurreição. A pessoa morre e a sua alma, então, e a gente pode dizer a pessoa, né, vai para junto de Deus, junto de Cristo, ou para a condenação, e aguarda a ressurreição final. É isso que aquele texto nos ensina, que há uma separação radical no momento da morte. Muito bom, muito bom. Ainda para acentuar bem claramente o que é ressurreição. Então, o que vai acontecer no dia da ressurreição? Acho que já dá para depender daí das suas colocações, das suas explicações, já dá para entender o que vai acontecer. Mas eu gostaria que o senhor expressasse bem para as pessoas que nos ouvem, para que eles tenham assim uma noção bem clara do que acontece na ressurreição. Esse é um tema fundamental dentro da Escritura, né? Particularmente do Novo Testamento, mas já no Antigo Testamento. O povo judeu que era fiel à palavra de Deus do Antigo Testamento acreditava na ressurreição final. Nós vemos isso, por exemplo, naquele relato quando Lázaro morre, né? E Jesus vai visitar, então, as irmãs de Lázaro, e Jesus acaba ressuscitando Lázaro, que quando ele fala para a irmã do Lázaro que ele vai viver, ela diz, não, eu sei que ele vai viver, ele vai ressuscitar no final. Então, havia já entre os judeus fiéis, piedosos, a certeza de que haverá a ressurreição final. A ressurreição final, eu gostaria de dizer da seguinte maneira, é a forma de Deus colocar um ponto final na realidade do pecado, que também mancha a vida dos cristãos. Cristãos também tem o pecado em si. O apóstolo Paulo diz que o bem que ele quer, ele não consegue fazer, o mal que ele não quer, ele faz, né? Ele tem uma realidade pecaminosa, mesmo sendo cristão. A ressurreição acaba com isso. Ela unifica novamente corpo e alma. Deus novamente fará aquele corpo que foi sepultado estar unido à alma, de modo que a pessoa será novamente inteira. Ela não estará rompida pelo pecado, não estará rompida pela morte.
A ressurreição é o ponto final que Deus coloca na realidade do pecado. A partir dali não há mais pecado, não há mais mal para aqueles que estão em Cristo, naturalmente, né? Então, essa doutrina tão fundamental do Novo Testamento, ela precisa ser sempre muito lembrada. Eu sei que muitas vezes a gente diz assim que nós vamos morrer e vamos então estar com Deus. E é verdade, isso é verdade, né? Mas é sempre importante lembrar que a morte não é uma coisa boa. Nós não pensamos como Sócrates, que saudava perto da sua morte como sendo algo amigo. A morte é uma amiga. Não, a morte não é amiga. A morte ela é consequência do pecado, ela é consequência da quebra da comunhão com Deus que as pessoas voluntariamente fizeram. Então a morte é algo ruim. Para o cristão, mesmo a morte, que é algo tão ruim, ela não é definitiva, porque mesmo na morte há uma esperança. E por isso, no sepultamento cristão, sempre há uma palavra de esperança. Qual é a palavra de esperança? Que na morte vamos estar com Deus? Sim, mas principalmente que vamos ressuscitar. Vamos para uma nova criação que Deus está preparando, diz a Escritura. Ele já tem tudo planejado. E ele fará novos céus e nova terra, onde nós estaremos de corpo e alma, vivendo na comunhão com ele. Então, a ressurreição é tornar novamente a pessoa inteira. Aquilo que a morte rompeu, a ressurreição agora unirá novamente. E é a doutrina fundamental, de fato, da Escritura. Então, nós como cristãos e como povo em geral, nós gostaríamos de saber muito mais a respeito da eternidade. A gente sabe de que a Bíblia descreve que vai ser maravilhoso, fantástico para a vida dos cristãos, quando nós estaremos com Deus, por graça de Jesus Cristo. Mas as especulações existem. E aí alguém pergunta, como é que será o corpo glorioso? Como é que o senhor entende isso de acordo com a Bíblia? Eu gostaria de saber como é que vai ser essa coisa, essa realidade tão linda, tão fantástica de estar com Deus, depois inteiramente como o senhor, integralmente, né, o ser humano. E o senhor tem uma resposta para quem especula sobre isso? Pois é. Todos nós temos muita curiosidade sobre isso, né, pastor Martins? Sim. A Bíblia nos diz muito sobre a ressurreição, não tanto quanto a detalhes de como será, mas que será. Sim. O capítulo 15 de 1 aos Coríntios, nós podemos até designar como o mais antigo relato cristão sobre a ressurreição, até porque 1 Coríntios foi escrito antes dos evangelhos serem escritos, ao que tudo indica, né? Então, lá ele vai falar da ressurreição de Cristo, o apóstolo Paulo, e vai falar da nossa ressurreição. E eu talvez aqui só destacaria, pastor Martinho e amigos, alguns aspectos do que o Paulo coloca. Ele diz que na ressurreição há uma continuidade com a nossa realidade atual e há também uma descontinuidade. O que é isso? Ele usa uma figura muito interessante, né? Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, eu leio aqui, versículo 37. Quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como ele quer dar, e cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Veja que nessa figura o apóstolo Paulo diz que há uma continuidade. A gente sabe disso, né? Você planta uma determinada semente, ela vai dar uma árvore correspondente à planta correspondente àquela semente, né? Por outro lado, a planta desenvolvida é diferente da semente. Ela é mais bonita, ela é frondosa, ela produz fruto. E aí o apóstolo Paulo vai adiante e vai dizer, o corpo é semeado, né? Na corrupção, ressuscita na incorrupção. Corrupção literalmente significa um apodrecimento, ou seja, a pessoa deixar de ter a sua natureza íntegra. Mas ele ressuscita na incorrupção, ou seja, não vai mais apodrecer, esse corpo será um corpo perfeito. Semeia-se em desonra, ressuscita em honra, em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. E aí tem uma afirmação muito bonita do apóstolo Paulo, no versículo 44 de 1 Coríntios 15. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E o que é isso?
Eu já vi gente imaginando que corpo espiritual significa um corpo que não tem massa, que não tem matéria. Bom, então não é corpo. A ressurreição fala do corpo. Corpo natural, corpo espiritual é uma distinção importante. Corpo natural, a palavra natural, como usada pelo apóstolo Paulo, ela tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. Então, quando a pessoa morre aquela pessoa pecaminosa. O corpo dela está embebido no pecado, corpo e alma, a pessoa inteira. Quando ela ressuscita, o corpo é espiritual. O que significa corpo espiritual? Um corpo no qual o Espírito Santo habita de maneira plena, de modo que não haverá mais nem possibilidade de pecado. Hoje já o Espírito Santo habita em nós, pelo batismo, pela fé em Cristo. No entanto, infelizmente, nós ainda temos a carne pecaminosa, o velho homem, a velha natureza encravada em nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala de uma luta do espírito contra a carne. Naquele dia, na ressurreição, nós teremos um corpo plenamente dominado pelo Espírito Santo. E nós teremos consciência disso. Não é que nós seremos marionetes ou robôs governados pelo Espírito. Não, nós estaremos felizes com isso. Esta é a grande realidade da ressurreição. Como disse, nem tudo a Escritura nos explica e nos dá detalhe, mas o quadro que ela nos dá do corpo ressuscitado é um quadro belíssimo. É um corpo que o apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses, é semelhante ao corpo de Cristo. Ou seja, um corpo glorioso, onde não há mais pecado, não há mancha, não há dor, não há nada daquilo que lembre essa realidade triste que hoje nós também estamos submetidos. E no livro de Jó, quando Jó fala, com meu corpo, com meus olhos, com a minha pele verei a Deus, é uma confirmação de que a nossa realidade atual vai estar lá, o nosso corpo, então o ser humano completo. Bom, nosso tempo, doutor Gerson, está correndo e eu gostaria de que essa nossa conversa se prolongasse até à noite hoje. Pela importância desse assunto, né? Inclusive para consolo, o grande propósito aqui é levar às pessoas a mensagem da salvação. O pecado desgraçou a vida humana e Deus agraciou a vida humana de novo, né, com a sua ação em nós e nos dá essa grande certeza da vida eterna, de nós estarmos depois junto com toda essa nova realidade, novos céus e nova terra, junto com Deus para sempre. Então, eu lhe pergunto assim, qual é a sua mensagem para aqueles que estão em aflição nesse mundo, olham com desesperança para esse mundo, a morte está chegando, especialmente nesse tempo da pandemia. O que está acontecendo? Então, qual é a mensagem, assim, para depois dessa sua resposta que eu lhe peço, nós vamos ter um pequeno momento de interação. Se algum dos ouvintes quiser se manifestar ou fazer uma pergunta, nós sempre abrimos espaço. Então, qual é a sua mensagem dentro desse texto, desse assunto todo, para as pessoas que hoje estão aflitas, estão aí olhando para a morte como se fosse um fim total, e enfim. Qual é a sua mensagem evangélica de amor de Deus para essas pessoas? Pastor Martinho, eu vou tomar a liberdade de falar aquilo que é uma convicção pessoal. Né? Sim. Não na forma de dar um exemplo, não é nesse sentido, mas uma convicção baseada naquilo que a própria Escritura nos dá. Quando olho para frente, quando olho para o futuro, eu sei que a menos que Cristo volte antes, o que eu espero que aconteça, eu morrerei, né? Como todos morrerão antes da vinda de Cristo. Né? Qual é o consolo que eu tenho? O consolo que eu tenho não está simplesmente no futuro. O consolo que eu tenho está no passado. Eu lembro que o meu Senhor Jesus também morreu. E ele morreu não pelo mesmo motivo que eu morro. Eu vou morrer porque eu sou pecador. Né? Ainda é uma consequência do pecado. Mas a morte dele foi para livrar o horror da minha morte. Porque esse Jesus que morreu, ele ressuscitou. O meu Senhor é um Senhor vivo. Ele não está sepultado. Ele está vivo e ele está conosco. E ele fala-nos diretamente pela sua palavra.
Ele nos dá o novo nascimento pelo batismo. Ele nos alimenta com seu corpo e sangue na ceia. A minha esperança, que eu tomo a liberdade de compartilhar com os queridos ouvintes, é esta, de que Jesus, o meu Salvador, é o Salvador vivo. E ele disse, porque eu vivo, vocês vão viver também. Essa é a esperança do apóstolo Paulo, por isso que ele escreve de maneira tão vibrante aos Coríntios. Tudo começa com a ressurreição de Cristo. O nosso Salvador, ele é o Senhor da vida e da morte, também da minha vida e também da minha morte. Por isso eu sei que, se eu morrer antes que ele venha e crie novos céus e nova terra, eu estarei com o Senhor, por graça e misericórdia dele, porque eu não mereço isso. Agora, se ele vier antes, o apóstolo Paulo vai dizer, nem todos morrerão, mas seremos todos transformados. Ou seja, aqueles que já morreram, eles vão ressuscitar. Aqueles que estiverem vivos quando Cristo vier, vão ter o seu corpo transformado para viver com ele nos novos céus e nova terra. A esperança está nisso, a esperança está no fato de que o Salvador Jesus Cristo deu a sua vida para cobrir o nosso pecado com a graça, com a misericórdia, com o amor de Deus. E ele ressuscitou. Ele vive, e por isso eu também viverei. Essa é a minha grande esperança, pastor Martim, é a esperança que todos nós temos, graças à operação do Espírito Santo em nós pela sua palavra. Muito bom. E eu quero ler aqui, se o senhor permite, aquelas palavras que eu aprecio muito da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Que mensagem maravilhosa para todos nós que estamos nesse mundo, ainda Pedro escrevendo para os cristãos dispersos e perseguidos na época, sofredores. Ele dá um alento especial, ele diz no versículo 3, louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, sem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Essa palavra, essa certeza, isso eu li na linguagem de hoje, na NTLH. Essa palavra de Pedro, eu acho que é um consolo para todos nós que estamos nesse mundo ainda, aguardando a segunda vinda de Cristo. Mas nós nunca devemos pedir que Deus apresse, né? Deus disse assim, primeiro quero que o evangelho seja pregado a todo mundo, né? E aí virá o fim. Então cabe a nós como cristãos, como igreja, de proclamar esta mensagem maravilhosa, da maravilhosa graça de Deus, para todos, para que se apeguem, para que Deus esteja na vida deles com a sua graça e tenham então essa chance que Deus nos dá de vivermos eternamente com Ele.